Ciclo A, o ano de São Mateus, nós contemplamos de maneira particular o Evangelho segundo Mateus. No domingo passado nós começamos a ouvir um dos 5 grandes discursos de Jesus presentes no Evangelho de Mateus. Mateus, como nós sabemos, é o evangelista que poderíamos definir assim como judaizante, ou seja, aquele que conta a história de Jesus, fatos históricos da vida do Senhor, mas colocando ênfase na dimensão da continuidade da revelação divina dada por Moisés e os profetas, ou seja, para o povo judeu, o povo da antiga aliança, que tem a sua plenitude em Jesus Cristo. Então São Mateus, ao longo de todo o seu evangelho, ele faz um paralelo muito claro entre Jesus Cristo, nosso Senhor, e Moisés, que segundo a tradição é o portador da lei de Deus. A tradição judaica diz que Moisés é o autor da Torá, que nós chamamos de Pentateuco, não? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei de Moisés, a qual Jesus faz muitas vezes referência no Evangelho de Mateus. E se Moisés é o portador da revelação divina para o povo hebreu, Jesus é a plenitude da revelação no Novo Testamento. Então Jesus é uma espécie de novo Moisés. Assim como Moisés escreveu os 5 livros primeiros da Bíblia, a Torá, assim também Mateus apresenta Jesus como aquele que veio pregar os 5 grandes sermões que marcam o programa central da sua vida messiânica. O primeiro desses grandes sermões é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Começamos no domingo passado, não é? Capítulo 5 de Mateus. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que são perseguidos e assim por diante. Hoje nós temos um novo trecho deste sermão, no qual Jesus faz uma metáfora muito bonita, que todos nós já conhecemos, mas sempre vale a pena uma vez mais meditar sobre ela, para uma vez mais recordar esse ensinamento que é basilar para nós. Jesus faz a metáfora da luz e do sal, aplicando a nossa vida de cristão, a nossa obrigação de cristãos no meio desse mundo. No mundo nós temos que ser o quê? Jesus diz: temos que ser sal da terra, temos que ser luz do mundo. Uma metáfora, porque nós entendemos claramente que o sal, ele tem várias propriedades. Na antiguidade, o sal era muito utilizado para a conservação dos alimentos, né? Então, é um produto muito importante. Não existia geladeira, freezer, etc. Então se utilizava o que? O sal. Se salgava a carne, por exemplo, para preservá-la por muito tempo. Então uma das propriedades do sal é preservar. Outra dimensão importante do sal é dar sabor, não é? Quem nunca errou a mão assim na cozinha e fez aquele arroz sem sal, feijão sem sal, né? É ruim que dói, né? Ou comida de hospital, que eles colocam pouco sal de propósito para judiar dos doentes. Não é por isso. É para cuidar da saúde, né, dos enfermos. Então comida sem sal é muito ruim, né? O sal dá sabor. Então dar sabor é outra dimensão da missão do cristão. Então essa metáfora nós entendemos claramente. Ser sal significa que nós, cristãos, não podemos passar por este mundo inadvertidos, sem deixar uma marca, sem contribuir para a melhora dos demais. Precisamos assumir a missão de ajudar a comunidade a crescer, sendo preservadores
dos valores que Cristo nos ensinou. Lutando para viver os 10 mandamentos, por exemplo, é uma forma de preservar a sociedade da corrupção do pecado, da devassidão que esse mundo vive, do afastamento de Deus. Quando nós lutamos na nossa vida pessoal para viver a virtude que Cristo nos ensina, estamos preservando o mundo da corrupção. Mas quando nós nos entregamos ao pecado de maneira deliberada, sem lutar contra as tentações, estamos sendo podridão para o mundo. Estamos contribuindo para que o mundo seja mais pervertido, mais perverso, mais alinhado à vontade do inimigo, que é o demônio. É assim. Então ser sal significa lutar. Não significa ser perfeitos, porque nenhum de nós o é. Mas significa que queremos de fato nos esforçar para preservar esse mundo do mal. E também dar sabor. Dar sabor como? Dando sentido para a nossa própria vida e ensinando as pessoas também a ter um sentido para as suas vidas. Quem não conhece a Deus, quem não busca servir ao Senhor, quem não crê na vida eterna, não tem sentido para a sua vida. O pagão não tem um sentido para a vida. Ele acha que tudo gira em torno, então, dessa nossa existência terrena. É a famosa máxima pagã antiga que diz carpe diem, né? Já ouviram essa frase? Carpe diem, ou seja, aproveita o dia. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Assim pensam os pagãos. Eles não creem na vida eterna. Eles acham que o ser humano é como os animais irracionais, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre e ponto final. Que depois da morte não existe nada. E se de fato não existisse nada após a morte, então o normal seria isso mesmo, vamos aproveitar, né? Se só temos esta vida, então vamos, né, viver intensamente, sem culpa, sem remorso de nada. Vamos fazer o que nos dá na gana, o que a gente quiser, porque tudo vale. O importante é desfrutar enquanto a vida existe. Depois vamos ficar doentes e morrer e vai acabar tudo. Mas nós como cristãos não, precisamos ser sal da terra, ensinando as pessoas com a nossa própria vida que essa vida terrena é um dom de Deus, mas ela é apenas um trampolim para saltarmos a vida verdadeira, que é a vida eterna que nos aguarda. Que nós não somos como os animais irracionais, como os seres meramente biológicos. Somos biológicos, mas também somos sobrenaturais. Somos divinizados, porque a nossa alma, uma vez criada por Deus e infundida em nossos corpos, ela vive para sempre. O nosso corpo perecerá, mas a nossa alma nunca morrerá. Ela existirá para sempre. Porém, pode ser que ela exista para sempre na glória dos justos, ou exista para sempre no castigo reservado aos pecadores, que é o inferno. Por isso essa vida tem um sentido. Precisamos conhecer, amar, seguir a Deus para um dia com Ele triunfar nos céus. Isso é ser sal da terra. Isso também é ser luz. A metáfora da luz nós a entendemos tantas vezes. Toda a Sagrada Escritura do Antigo ao Novo Testamento está perpassada pela metáfora da luz. Luz é sinônimo de Deus. É sinônimo da graça, é sinônimo da santidade, é sinônimo da beleza, da pureza, da candura. E o contrário da luz, que é trevas, escuridão, é tudo exatamente o oposto, não é? Escuridão é sinônimo de pecado, de corrupção, do mal, da condenação, da aflição, do desespero, da morte eterna. Por isso, ser luz significa viver conectados com aquele que é a origem da luz. Jesus é chamado na Escritura de
o Pai das luzes, que com o Pai e o Espírito Santo reinam para sempre. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu prólogo, ele também faz, não é, essa metáfora da luz aplicada a Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo que brilha para os homens. Jesus veio para brilhar com a sua luz, com a sua graça no meio de nós. E se estamos em comunhão com Ele, também seremos luz. Deixaremos que Deus atue através de nós e a sua luz resplandeça para iluminar o caminho dos nossos irmãos. Não é a nossa luz pessoal que vai iluminar ninguém, porque nós somos pó da terra, somos pobres pecadores. Mas se estamos unidos a Cristo, a luz de Cristo atuará em nós e seremos luz para os demais. Basta olhar para a vida dos santos e santas que ao longo da história marcaram a vida da Igreja Católica, não é assim? Pessoas que foram luz para os demais, com a sua bondade, com a sua caridade, com o seu trabalho abnegado, com a sua palavra amiga, com a sua intercessão, com as suas, resumindo, boas obras, é o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Que todas as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E quando nós fazemos algo de bom, tem que ser para a glória de Deus, porque isso é o justo, porque é Ele que nos concede fazer obras boas. Se o cristão faz besteira, se o cristão comete pecado, se o cristão dá escândalo, não é por vontade de Deus, nem pela ajuda de Deus, não é verdade? É por causa da nossa fraqueza, porque nós cedemos às tentações do inimigo. Mas se nós fazemos o bem, se nós damos frutos de santidade e boas obras, estamos com a nossa vida glorificando o Pai que está nos céus. Sejamos, portanto, luz, irmãos e irmãs, sejamos sal da terra, começando no ambiente onde nós estamos, sem idealismos, começando na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, aonde nós estudamos, nos lugares que nós frequentamos. Podemos fazer então esse exame de consciência. Será que eu estou sendo luz nos lugares onde eu piso, onde eu me comunico, onde eu trabalho, onde eu descanso? Será que pelo menos um pouquinho, com as minhas ações, com as minhas palavras, às vezes com o meu silêncio, estou contribuindo para que a luz de Deus se irradie no ambiente em que vivo, nesse mundo que é nosso, que está em nossas mãos? Ou porventura será que eu estou sendo trevas para os meus irmãos, motivo de escândalo, motivo de desânimo para a fé, com o meu mau exemplo, com a minha falta de virtude, com o meu pouco comprometimento em viver os mandamentos da lei de Deus? Estou sendo luz ou estou sendo trevas? Estou sendo sal que dá sabor e preserva da corrupção, ou estou sendo insosso? Jesus nos adverte na palavra de hoje, né? Se o sal se tornar insosso, não serve para mais nada e deve ser jogado fora e pisado pelas pessoas. É uma clara alusão à condenação do inferno. Se o cristão que leva a graça de Deus dentro de si não faz com que essa graça ilumine outras vidas, então não cumpriu a sua missão. É um servo inútil, é uma pessoa que não levou a sério o Senhor, e então estará destinado ao fracasso. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, que nós sejamos sal da terra, que nós sejamos luz do mundo, não por vaidade, mas pelo desejo sincero de servir ao Senhor. Se nós fazemos uma boa obra, que seja para a glória de Deus. Assim estaremos cumprindo a palavra do Senhor, para que as pessoas, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Hoje rezamos de maneira particular nessa Eucaristia por essas meninas. São 6, não é? Maria Cecília é a coordenadora. Temos 6 meninas hoje que vão se incorporar ao grupo das coroinhas. Uma forma concreta e bonita
de servir a Deus na comunidade. Temos agora 2 grupos, né, que se revezam para servir o altar de Deus ao redor do sacerdote. Os meninos, que temos hoje uma boa representação, né, coroinhas, acólitos, cerimoniário. Temos também o seminarista, nosso Gabriel. Temos agora também o grupo das meninas. Eles vão se alternando para servir o altar de Deus e assim colaborar nesta missão tão bonita de confeccionar a divina Eucaristia. Peçamos a bênção de Deus para essas meninas, sua família, suas famílias, e que todos nós, buscando ser sal e luz, façamos a vontade de Deus e alcancemos assim um dia a glória reservada para os justos. Que assim seja.